Boa noite, gente. O nosso assunto de hoje recupera um pouco dos assuntos das semanas anteriores, que é o meio ambiente, né? E a gente vai falar um pouco sobre alimentação hoje, né? Então, tem a ver, claro, com o meio ambiente, porque é o meio ambiente que fornece a nossa alimentação, né? Seja porque extraímos dele o nosso alimento ou porque ele serve como matéria-prima de nosso alimento. Então, é um tema afim ao meio ambiente. E aproveitando que estamos no mês de festa, né? Festas juninas, apesar de não podermos fazer festas, né? As festas estão proibidas, mas é mês de festa. É um mês tradicional aqui no Brasil de festas juninas. E nessa época nós comemos de iguarias típicas, né? Brasileiras. Então, nós vamos aproveitar também para falar um pouco sobre esses alimentos típicos da nossa cultura brasileira, né? Então, a ideia inicial é trabalhar com vocês uma letra de música, que foi uma sugestão do professor Neto, e o professor Neto, inclusive, vai exibir para vocês aí o vídeo da canção. O professor Neto, então, vai começar mostrando para vocês uma música conhecida por alguns, né? Eu não conhecia, e depois eu exibo a letra para a gente fazer uma análise daquele jeito que a gente costuma fazer, né? Verso a verso, palavra por palavra, e é através da língua que a gente consegue uma forma privilegiada, né, de conhecer os seus falantes, a comunidade, a sociedade, nossa cultura, nossos hábitos, né? Então, a gente vai fazer aquela interpretação de texto que a gente costuma fazer, tá bom? Então, Neto, pode colocar para a gente, por favor. Então, eu vou colocar, vai aparecer a capa do disco, né, com Pena Branca e Chavantinho e Renato Teixeira, tá bom? Chama Quebra de Milho. Então, vamos lá, vamos ouvir a música, tá? Sentar ouvindo. Vamos quebrar o milho? Vamos quebrar o milho. Desde agosto, tempo de queimar, com a farofa preparar o aceiro, a escapula que nem burro no prato, e faz estrada lá na capoeira. A terra é mãe, isso não é segredo, o que se planta esse chão dá. Uma promessa São Miguel Arcanjo, pra mandar chuva pro milho brotar. Uma promessa São Miguel Arcanjo, pra mandar chuva pro milho brotar. Passou setembro, tudo já chegou, já teve um milho brotando no chão, tapando a terra feito um manto verde, pra esperança pro meu coração. Desde dezembro vem a boa nova, a roça toda já se comunicou. Uma oração agradecendo a Deus e comer do fruto que já madurou. Uma oração agradecendo a Deus e comer do fruto que já madurou. Desde janeiro comer milho assado, mingau e angu desde fevereiro, na palha verde enrolar pamonha e comer cuscuz durante o ano inteiro. Quando é chegado o tempo da colheita, quebra de milho e grande mutirão, a vida veste sua roupa nova pra ir pro baile lá no casarão. A vida veste sua roupa nova pra ir pro baile lá no casarão. A vida veste sua roupa nova pra ir pro baile lá no casarão. A vida veste sua roupa nova pra ir pro baile lá no casarão.
Então tá aí, galera. Essa foi a música que a gente escolheu como tema aqui da nossa conversa de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a canção, né? Agora eu vou exibir aqui a letra para a gente conversar. Bom, antes de eu colocar aqui para vocês, vamos pensar um pouquinho no título da canção, né? O título é Quebra de Milho. Quebra de milho, o que significa quebra de milho? Essa expressão, né? Significa essa colheita do milho. É uma colheita manual. A gente está falando aqui de uma agricultura que a gente chama de agricultura de subsistência, né? De agricultura familiar. Não é uma agricultura como a gente vê hoje, né? O agronegócio. O agro é pop, o agro é tech, o agro está na Globo, essa história do agronegócio, né? Que é bem diferente desse processo, né? É um processo industrial, são máquinas que fazem o plantio, máquinas já sai que tudo colhem, trituradinho, né? já, né? Exatamente, trituradinho. Então, a gente está aqui falando de uma cultura do campo, né? De uma cultura da roça, e de uma cultura pequena, familiar, de subsistência, né? Então, a gente começa a entrar nesse universo do poema, que é o universo do nosso povo que a gente chama também de caipira, né? Do nosso povo mais tradicional da roça. É nesse espaço que a gente está se situando. Bom, eu vou colocar o poema aqui para a gente entrar nele propriamente. Então, tem aí a composição dos dois, né? Como o Neto mostrou. E claro que a interpretação de Pena Branca e Xavantinho traz uma coisa muito interessante, que é a variação linguística. A gente já conversou muito sobre ela, né? Então, a pronúncia de Pena Branca e Xavantinho é uma pronúncia dessa variedade que a gente chama, muitas vezes, pejorativamente, de caipira, né? Então, eles fazem uma pronúncia desse tipo. O mês de agosto é tempo de queimada, vou lá para a roça preparar, por exemplo, né? Ele não fala, eles não cantam preparar, mas preparar o aceiro no lugar de aceiro, né? Então, tem várias modificações aí que são típicas dessa variedade linguística dessa comunidade rural. Bom, o poema todo é uma espécie de narrativa, porque vai contando uma história, né? Não deixa de contar uma história e existe a passagem do tempo aí. Então, começa em agosto e vai até janeiro. Então, esse tempo é bem marcado, que é justamente o tempo da colheita do milho, né? Do plantio e da colheita do milho. Então, começa em agosto. Então, a gente vai ler agora, verso por verso, aí para ver o sentido de cada palavra e de cada verso. Então, começa em agosto. Mês de agosto é tempo de queimada. Vou lá para a roça preparar o aceiro, faísca pula que nem burro brabo e faz estrada lá na capoeira. Então, vamos compreender essa estrofe toda, né? Estrofe é esse conjunto de versos, gente, esse bloco de versos, né? O primeiro bloco, primeira estrofe. Então, mês de agosto é tempo de queimada. Vou lá para a roça preparar o aceiro. O que é aceiro? O pessoal aí da roça sabe o que é aceiro, né? O aceiro é um devastamento na mata, né? De maneira que fique um corredor sem mato. É um caminho, né? É um caminho limpo mesmo entre uma região de mata e a outra região de mata, e de maneira que o fogo não atravesse, né? Esse aceiro pode ser uma estrada, por exemplo, né? Então, quando tem uma estrada ali, o fogo não atravessa de um lado para outro. Então, o aceiro é fazer esse cercado assim, sem mato, né? Um caminho sem mato, devastado, para que o fogo não atravesse de um lado para o outro. Então, se é tempo de queimada, ele diz aí, né? Vou lá para a roça preparar esse aceiro. Por quê? Aí tem uma consequência. Por que preparar esse aceiro, esse caminho, né? Porque a faísca pula que nem burro brabo, né? Então, se põe fogo aqui e não faz esse aceiro, esse caminho, sem mato, o fogo vai embora, ele se espalha, né? E faz estrada lá na capoeira, quer dizer, faz estrada, ele vai embora, você não segura mais. É a queimada que a gente tem por aí que você não consegue segurar, ninguém consegue segurar, né? Se propaga muito facilmente. Então, é típico
de uma determinada época, de uma determinada cultura, de um determinado povo, né? Preparar o solo dessa maneira. Os índios faziam isso, depois os africanos fizeram também. Hoje a gente evita fazer isso, porque não é bom queimar, né? Aliás, não se deve queimar. O professor Luiz, professores de ciências aqui já explicaram como isso prejudica o meio ambiente, né? A emissão de CO2 na atmosfera provoca aquecimento, né? Efeito estufa e tudo mais. Então, hoje não se faz mais, mas isso é uma prática que se fazia muito. Então, faz o aceiro, cerca todo ele com esse caminho sem mato, para o fogo não espalhar, e coloca fogo ali, nessa capoeira. Capoeira, capoeira é uma palavra do Tupi-Guarani. Aliás, a gente vai ver várias palavras aqui de origem indígena, porque a gente está tratando de uma cultura popular, e nada mais popular para nós brasileiros, né, do que aquilo que é do índio e aquilo que é também dos africanos que vieram aqui e constituíram a nossa cultura. Então, a capoeira, uma palavra tupi, que significa mato. Poeira é mato tombado, mato quebrado, né? Então, a capoeira é um lugar sem o mato. Então, tirou o mato ali para fazer a plantação, né? Então, era costume, então, colocar fogo ali nesse mato derrubado, né? Para limpar esse terreno, e depois que o terreno estava limpo, aí sim plantavam o milho. Então, seria uma época de preparar o terreno, esse mês de agosto, preparar o terreno para depois plantar os grãos de milho, né? Capoeira. É interessante essa palavra capoeira, do Tupi-Guarani, porque ela é parecida com caipora. Caipora também tem o cá, que é mato. Caipora, mato. Pora é morador do mato. Ou capora, morador do mato. E daí vem também caipira, né? Caipira, morador do mato. Então, capoeira, caipira, né? Tudo morador. Capoeira não, caipora e caipira são os moradores do mato, né? A gente tem caipora no nosso folclore, né? E o caipira a gente usa até hoje, né? A gente designa muitas pessoas, né? Com esse termo caipira. A caipirinha que a gente tem também, também deriva daí, a caipirinha, né? Então, vem do Tupi-Guarani. A terra é mãe, isso não é segredo, né? O que se planta, esse chão nos dá. Uma promessa a São Miguel Arcanjo para mandar chuva para o milho brotar. Aí repete, uma promessa a São Miguel Arcanjo para mandar chuva para o milho brotar. Então, depois de preparado o terreno, aí a terra é mãe. Existe essa crença também, né? Uma crença ligada ao catolicismo aí, São Miguel Arcanjo, que é uma coisa que os portugueses trouxeram, né? Essa fé, essa crença católica. Então, isso também constitui essa cultura popular. Então, é costume também, então, pedir para santos, né? Pedir para Deus que haja uma boa colheita. Então, é a referência aí a São Miguel Arcanjo. Terra é mãe, isso não é segredo, que se planta, esse chão nos dá. E essa crença no poder, né? Na fertilidade da terra, né? Na Gaia, que os gregos chamavam de Gaia, ou Geia. Então, um elogio à terra aí nessa estrofe, né? Um elogio à terra e também uma fé que se comprova aí, né? Uma fé santos, né? Uma fé nessas entidades religiosas aí que podem ajudar nesse plantio, nessa lavoura. Passou agosto, né? Agosto, setembro. Passou setembro também, outubro já chegou. Né? Então, agosto, setembro, outubro, 2 meses já. O plantio do milho leva mais ou menos 5 meses, né? Do plantio à colheita, mais ou menos é um tempo de 5, 6 meses, né? Pessoal aí que planta milho, que já plantou e que planta milho. Então, aí, se passaram 2 meses, passou setembro, outubro já chegou. Já vejo o milho brotando no chão, tapando a terra, feito manto verde,
para a esperança do meu coração. Então, plantou, já brotou, então tá aquele manto, né? Se formou aquele manto verde, aí é uma comparação, isso é típico da poesia, fazer comparação. Então, tapando a terra como o feito manto verde, parece um manto verde, cobrindo toda a terra, para a esperança do meu coração. Claro, quem planta espera que a plante cresça, né, e produza, e dê frutos, né? Não é à toa que a esperança, a gente não diz que a esperança é verde? A esperança é verde? A cor da esperança é verde? Porque o verde é abundância, o verde é fertilidade, o verde é o viçoso, né? É a vida. Então, quem planta tem esperança. Quem planta deve esperar, né? Porque é um processo, você tem que esperar. E quem espera tem esperança, né? Então, as coisas estão ligadas aí nessa estrofe. Mês de dezembro, agora dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já 4 meses, né? Mês de dezembro vem as boas novas. A roça toda já se embonecou. Então, a planta já cresceu e agora a roça se embonecou. Espigou, né? O embonecar é o espigar, né? Ele espigou. Então, a espiga ali até parece uma bonequinha, né? Depois Parece se uma transforma bonequinha. no milho. E depois se transforma aquilo no milho. É o cabelinho ali Exatamente. já, né? Que parece O uma bonequinha cabelinho. ali Quando com o o seu... cabelinho estiver caindo, aí o milho já tá bom. Então vamos lá. Agora, dezembro, né? Mês de dezembro, então vem as boas novas, a roça embonecou. Uma oração agradecendo a Deus de novo, né? De novo entra a religião aí. Preciso agradecer o fruto, né? Que foi gerado pelas plantas e comer do fruto que já madurou. Uma oração agradecendo a Deus e comer do fruto que já madurou. Repete aí, né? Então, isso faz parte, né, dessa cultura da roça, pedir para que haja uma boa colheita e depois agradecer, né, pelos frutos colhidos. Mês de janeiro, comer milho assado. Bom, então, a gente supõe aí, né? Embonecou e logo depois cresceu e já foi possível arrancar ou quebrar o milho, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, 5 meses, que é o tempo do plantio até a colheita, né? Então, mês de janeiro, comer milho assado, aí começa a citação das comidas que são feitas com o milho, né? Então, mês de janeiro, comer milho assado, aí é momento de fazer festa, porque a colheita, né, vão colher, e os frutos estão aí, então é momento de fazer festa. Mês de janeiro, comer milho assado, típico, né? Mingau é uma palavra também de origem tupi-guarani, também é uma palavra que os índios nos deram, mingau, né? Aliás, tem uma história curiosa, ligada à palavra mingau, porque é da tribo dos Tupinambás, né, a palavra mingau, e na origem, mingau significava, o significado é comida que cola, alimento que cola, né, que gruda, mingau, e de fato é uma coisa que gruda, né? E no começo, mingau significava um alimento que eles faziam com as vísceras dos inimigos que eles capturavam e matavam e faziam um mingau das vísceras, porque eles eram canibais, né, os tupinambás. Aí eles pegavam essas vítimas e faziam um mingau dessas vísceras, eles achavam que comendo esse mingau, grudava neles as virtudes, grudavam a virtude, a força, tudo que havia de bom, de positivo, né, nesse capturado, grudava neles quando eles comessem esse mingau. E aí depois, claro, passaram a usar essa palavra para outros tipos de mingau. O mingau que a gente conhece, né, é bem diferente, é feito do milho, né? Tem mingau de milho, tem mingau de várias coisas, né? E essa é a origem da palavra mingau. Angu tem é uma palavra africana, né? Angu. Veja que a gente tem aí uma mistura de palavras indígenas, de palavras africanas, né? Tudo isso vai compondo
esse nosso universo da cultura popular. Então, angu é uma palavra africana, eles faziam angu deles, né, na África, e chegando aqui, passaram a designar o nosso angu, feito de milho também, né, e com essa palavra. No mês de fevereiro, mingau e angu no mês de fevereiro. Na palha verde, enrolar pamonha. Pamonha, ó, outra palavra, né, de origem tupi-guarani, pamonha. Pamonha significa enrolado, cozido e enrolado, exatamente o que é a pamonha, né? E comer cuscuz, outro prato também feito com milho, né? Comer cuscuz durante o ano inteiro. Cuscuz já é uma palavra, olha que engraçado, é uma palavra de origem árabe, que os portugueses trouxeram para cá, os árabes, quando viajaram para Marrocos, para a África, né? Designaram o alimento que faziam lá, que era o cuscuz, né? O cuscuz marroquino, chamaram de cuscuz. Depois isso chegou na língua portuguesa, os portugueses trouxeram para cá e começaram a chamar, então, aquilo que os índios já faziam com milho de cuscuz, né? Então, é toda uma mistura aí de palavras, né? E tem outras, né, gente? Tem outras palavras que a gente pode pensar que designam alimentos, né, que são feitos de milho. O que a gente costuma comer nas festas? O curau, né? Provavelmente também o curau também provavelmente tenha uma origem africana. A canjica também, a palavra canjica também provavelmente tem uma origem africana, né? Porque daí houve mistura aí entre essas culturas. A pipoca, que a gente tem o milho de pipoca, né? Pipoca também é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa pele estourada. Você coloca no fogo, né? O milho da pipoca estoura. Então, interessante, viu? Pois é, então é pipoca. Os índios já usavam essa palavra, né? Pipoca. E a palavra milho em si, a palavra milho, ela é uma palavra do latim, né? Que os portugueses já usavam, vieram para cá e começaram a chamar. Eles usavam para nomear um outro cereal, né? Que havia lá na Europa, que parecia um pouco milho. Milho vem de milha, ou mil, né? Mil. E então é como se houvesse ali 1000 grãos, né? Naquela espiga, então chama milho por conta disso, porque parece 1000, como a gente chama centopeia, 100 pés, o milho, 1000 grãozinhos ali, né? Claro que ninguém conta para dizer quantos tem, mas são tantos que parecem 1000, então por daí vem a palavra milho. Bom, então vamos voltar lá para a letra. E comer cuscuz durante o ano inteiro, porque daí o milho fica lá armazenado, dá para fazer tantas iguarias, né? Usando esse milho que fica guardado. Quando é chegado o tempo da colheita, a última estrofe. Quebra de milho e grande mutirão. A vida veste sua roupa nova para ir no baile lá no casarão. Então, quando é tempo de colheita, né? O pessoal aí pode dizer também, é comum reunir as pessoas, né? Para colher, né? Não vai colher sozinho, porque é muito milho para quebrar, então chama todo mundo, o pessoal da redondeza ali, chama todo mundo para quebrar o milho, e aí isso depois resulta numa grande festa, né? Então, é um mutirão, e esse mutirão depois é convidado para essa festa, e é um baile, o baile lá no casarão, e não só as pessoas vestem roupas novas para ir a esse baile, essa festa, né? A festa pela boa colheita, mas também a vida veste sua roupa nova, a própria vida veste sua roupa nova, porque as esperanças se renovam, né? As esperanças se renovam, é preciso comemorar a boa colheita, e a vida, ela segue, todos animados, né? Para continuar plantando e continuar colhendo. Então, a vida veste roupa nova. E essa a narrativa que a letra constrói. Havia uma festa junina na Europa, lá, claro, nessa época é quente, né, verão, não é frio como aqui, mas eles trouxeram de lá. Tem uma origem pagã essa festa também, lá atrás, passado, eles também comemoravam a boa colheita, né, eles também pediam para que as plantas produzissem, né, pediam pela natureza. Então, começa aí essa festa pagã, depois
Portugal passa a misturar isso com o catolicismo, né? Então, tem São João Batista, São Pedro, né? E outros, Santo Antônio, tantos outros santos. Portugal traz para cá, e quando a festa chega aqui, aí ela ganha esses ares bem populares, né? Porque daí o Brasil incorpora completamente isso, então a gente tem as nossas comidas típicas, né? Principalmente o milho, porque o milho é das Américas aqui, os índios usavam muito milho, né? Então a gente tem como comida típica mesmo o nosso milho. Então não pode faltar, né? Essas iguarias todas de milho nas nossas festas. Assim como também iguarias de mandioca, né? Então, o milho é das Américas, os maias já usavam milho, né? Então, tem várias qualidades de milho, né? Tem o milho que é crioulo, que a gente chama, né? Aquele milho mais escurinho. Milho vermelho. Tem o milho vermelho, e agora a gente tem o milho transgênico, né? Eu não conheço esse daí transgênico. Aí o Luiz explica pra gente, Luiz. Transgênico, quando eles pegam um pedacinho do material genético, do DNA de uma outra e colocam no milho. Então, por exemplo, imagina que eles descobriram que tem uma planta que vive muito bem na seca. Daí eles pegam esse pedacinho do DNA da planta e vai colocar no milho para o milho também viver bem na seca. Então, isso é o que a gente chama de transgênico. Eles pegaram um pedacinho do DNA, que é o material genético, né, que fica lá dentro das nossas células, e daí esse milho tem um pedacinho que não é dele, que foi colocado ali pelos cientistas, entendeu? Esse não é natural. Mas me diga uma coisa. Esse não é natural, esse só existe a partir do momento que um cientista vai e faz essa modificação. Mas me diga uma coisa. Se ele é transgênico e ele é genético, mas não só ele humano que faz esses negócios? É o ser humano. O milho transgênico é uma criação do ser humano, né? Existia o milho na natureza. Olha lá, quem que está apresentando? O Neto está mostrando um monte de milho do jeito que eles são naturalmente. Só que o ser humano, o que ele faz? Ele quer cultivar esse milho não apenas para consumo hoje em dia, né? Também para vender. Então, o que o ser humano fez com o passar do tempo foi escolhendo os milhos que rendem mais, e daí o milho foi crescendo, foi tendo um ciclo menor, então rendia mais ao longo do ano. E daí o transgênico veio depois disso, quando ele criou ainda uma outra forma de fazer esse milho ser melhor para ele conseguir vender mais. O milho transgênico, se eu pegar uma espiga, guardar em casa, secar, eu não consigo plantar, né? Eu só tenho que comprar semente. Agora, não é? Ele não brota. Agora, o milho... Agora é difícil encontrar um milho de verdade, no sentido assim, o milho que eu pego, seco a espiga na minha casa, eu guardo a semente, planto e vai dar no outro ano, não é? Porque isso daí, na verdade, é sacanagem que as empresas fazem, porque o fato dele ser transgênico não impede que ele brote. Mas algumas empresas, elas fazem isso, elas adicionam essa característica no milho também, para que o produtor esteja sempre dependente de comprar semente deles, né? Então, você planta uma vez, dá o milho, só que se você plantar a semente que deu naquele milho, ela não vai brotar. Então, você está sempre precisando comprar semente todo ano. Entendeu? Mas isso só é assim porque as empresas querem vender semente todo ano. E aí é difícil encontrar milho mesmo, se você... quem tem, né? Não sei se a semente crioula, assim, é difícil encontrar, né? Só queria terminar depois, quando se sobrar tempo, lembrando da sazonalidade dos lugares, assim, o Luiz Gonzaga, ele fez uma música também falando do ciclo do milho, e é bem isso mesmo, é o ciclo lá no Nordeste, né? É bem diferente, a música que ele fez chama Festa do Milho, do Luiz Gonzaga, e fala certinho mesmo, e dá no São João,
a colheita do milho. E essa música é bem de São João, né? Essa música que o Pena Branca e Xavantinho canta. Embora, né, a colheita se dá em janeiro, fevereiro ali, como eles colocam. Então, não corresponde ao ciclo, né? Agora, lá no Nordeste, sim. E a festa junina lá, inclusive, é muito mais forte do que aqui, né? A tradição da festa junina na região do Nordeste, né? Uma série de observações poderiam ser feitas aí sobre essa maravilhosa letra. O que eu falei agora há pouco, Jalon, é que o Brasil foi o país que mais rapidamente se urbanizou e se industrializou no século XX. Ele começa a sua industrialização nos anos 30, e essa urbanização é muito rápida, tá? O único país que conseguiu uma urbanização tão rápida como o Brasil é a China atualmente. E eu faço essa observação porque nós estamos falando sobre uma letra que, na verdade, tem origem rural, porque nossa cultura, a despeito de ser uma cultura hoje notadamente urbana, notadamente marcada pela cultura de massa, do consumo, dos produtos industrializados, mas do ponto de vista cultural, nós ainda temos um conjunto muito significativo de valores que são valores que vêm da cultura rural. Eu, por exemplo, venho com meus pais. Meu pai vai fazer 90 anos no dia em que o neto completar 30 anos de casamento. E meu pai, ele plantava milho quando era criança. Então, essa é uma observação sobre a nossa cultura, né? Uma cultura que tem essa transição muito rápida do urbano para o rural, traumática sob vários pontos de vista, tá? Traumática porque traz consigo uma série de contradições das mais variadas, mas traz junto com ela a cultura africana, como já frisou bastante o professor Tiago, traz consigo também a cultura indígena, né? E traz a cultura dos imigrantes europeus que vão chegar lá, né? Especialmente no final do século XIX para cá. Então, esse é um aspecto histórico interessante. Nós estamos vivendo em áreas urbanas e falando de cultura rural porque ela está muito entranhada na nossa mente, nos nossos valores, de uma forma geral. A outra questão que o Tiago levantou, que é muito importante, diz respeito ao resgate dessa prática, que é uma prática humana milenar, que é a prática de produzir rituais, de produzir os mais variados rituais, com o objetivo de congregar pessoas, necessariamente não com uma religião ou outra, já que, né, você tem outras formas também de congregar pessoas para saudar a boa colheita, né, normalmente, sim, ligado a religiões, com o objetivo de agradecer a Deus ou aos deuses, né? Se você pensar no Reino Franco, lá atrás, antes da conversão de Clovis, eles eram politeístas, então eles se reuniam com esse objetivo. Isso também é muito comum no Egito Antigo, na China Antiga, na tradição indiana, das pessoas, né, de uma comunidade congregar-se numa festa, colocar roupa nova. Colocar roupa nova aí é colocar uma roupa de festa, como eu colocava quando era criança, né, para ir num baile, para ir numa festinha ou para ir para um São João, com o objetivo de saudar, né, de participar de um ritual de agradecimento pela boa colheita. Então, esse aspecto ele atravessa a história da humanidade. E aqui, no caso do Brasil, né, no caso da festa junina, especialmente acho que mais no Nordeste, né, como já foi dito aqui, para saudar a boa colheita, com elementos culturais aí que são notadamente, né, com a mistura de cristianismo, com a mistura de cultura africana, com a mistura de cultura indígena, e que dá nessa letra maravilhosa, resulta nessa letra maravilhosa, que mostra, comprova, evidencia a miscigenação dos valores culturais de todos esses povos, de todas essas
dessas etnias, como a gente costuma dizer na antropologia, que chegaram aqui ao Brasil ao longo da sua história, nós que somos marcados por essa diversidade cultural extraordinária, né? Então, a letra da música, ela tem esse componente que é muito bonito, muito comovente. Eu particularmente, eu me emociono muito quando eu ouço Pena Branca e Xavantinho cantando, e quando eu lembro da minha infância. E a gente vai fazer uma atividade, gente, amanhã, que é uma atividade sobre alimentos, sobre comida. Então, vocês farão uma atividade sobre o tema da alimentação. E a atividade traz um poema lindo da Cora Coralina, em que ela fala de um bolo, que ela se lembra lá da infância do bolo, né? Então, um poema belíssimo, e vocês vão ler e vão se inspirar para produzir o texto de vocês.